Primeiro, meu abraço a todas as mães presentes e as mães que nos ouvem pela internet, neste dia tão especial, né? Eu creio que todo dia é dia da mãe, né? Todos os dias, né? Esse aqui é mais um dia, assim, para fazer uma referência, né? E todos nós temos uma gratidão muito grande. Eu tenho tantas experiências com Deus e com a minha mãe que, quando eu começo a me lembrar, eu fico assim, louvando a Deus e faço disso uma experiência para incentivar as novas mães, né? Eu aproveitar que eu estou com a minha irmã aqui. Minha irmã, na sua adolescência, pré-adolescência, era daqui, né? Nós chegamos aqui muito cedo. Eu estava com 13 para 14 anos e ela estava com 10 anos, né? Então, mas eu penso, eu vou dizer para vocês, a gente vai passando, vai ficando mais velho, as grandes memórias da infância vêm mais fortes ainda. Então eu noto que quanto mais eu cresço em maturidade, mais eu lembro das melhores coisas de casa, né? E é muito interessante eu me lembrar, quando eu tinha 5 anos, a minha mãe me ensinando o Salmo 23, ensinando de cor, e era uma alegria, parece que era uma das maiores realizações da nossa infância, eu já sei o Salmo 23 de cor. Isso antes de aprender a ler, né? Antes de aprender a escrever. Então você vê como que aquela estrutura da escola dominical e da família era fundamental, né? E aí quando você aprendia o Salmo 23, você queria saber a oração do Pai Nosso. Aí você queria também saber o Salmo 1. Então você imagina uma criança de 5, 6 anos, sabendo de cor inteiro alguns capítulos da Bíblia. Isso era um privilégio que a gente tinha e tem, se mães continuarem a acreditar que é possível fazer isso. E eu começo a ver aquelas marcas da palavra, né? Eu me lembro quando o rádio falava de crise, aliás, eu nunca ouvi falar nesse país, qualquer outra época que eu não tivesse em crise, sempre a crise. Você já viu alguma vez, alguém que já viveu no Brasil algum período que você não tem crise? Sempre tem crise, né? Eu me lembro que o rádio falava de muita crise, eu era criança, e minha mãe dizia assim, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas as livra. Ela sempre tinha uma frase bíblica para contrapor a mensagem do mundo. Eu penso que é isso que nós temos que ter, quer dizer, quando você puxa a força da palavra contra toda a realidade que está aí. Isso é um trabalho de pais e mães, mas a mãe tem algo especial disso. Essa é uma memória que eu não posso deixar de enfatizar. Outra coisa nós tivemos uma mãe que lia a Bíblia. Eu podia ter dúvida em qualquer parte da Bíblia, eu dizia, mãe, onde está tal versículo? Ela sabia onde estava. Ela sabia de cor o texto e sabia onde estava. Demorou muito para cair a ficha para a gente lembrar dessas coisas, mas lembrar que ela tinha a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, na cabeça. Foi daí que eu descobri que minha mãe, com todas as suas deficiências, ela tinha uma memória de gênio. Aí que eu entendi a minha herança. Por que eu tenho uma memória assim? E realmente eu tenho uma memória impressionante. Eu já sei de onde veio essa herança. Eu sempre podia pensar que isso tivesse vindo do meu pai, mas essa herança de memória veio da minha mãe. Semana passada eu estava, para vocês terem uma ideia, alguém me fez uma pergunta, um aluno, e eu disse, olha, isso está em tal livro, assim, assim, assim,
puxa vida, eu lembrei, puxa, faz 50 anos que eu li esse livro, mas o livro é tal, o nome do livro é tal, e a parte do livro que você vai encontrar isso é tal. Eu falo, mas como que pode isso? Né? Mas eu consigo lembrar disso? Né? Faz 50 anos que eu li o livro. E era exatamente o que o aluno estava precisando. Então, que herança é essa? Né? Então, muitas vezes a gente não entende por que Deus te deu aquela mãe que deu, aquele pai que deu, porque Ele tinha um plano para você e um propósito para você, para esse momento que você está vivendo. Deus é tremendo. Ele tem a nossa história, Ele sabe por quê. E a Bíblia diz, no teu livro estão escritos todos os meus dias, sem que nenhum deles viesse ao faltar. A minha vida está na agenda de Deus. A sua vida está na agenda de Deus. E a agenda de Deus, Ele sabe do primeiro dia e do último dia. E o melhor de tudo que você está, além de estar na agenda de Deus, está no livro da vida de Deus. E é isso que faz valer a pena a nossa vida. A Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor. Com essa palavra eu quero homenagear as mães e desafiar as mães para que sejam esta fonte abençoada e abençoadora para os seus filhos. E que nós tenhamos mães de joelhos, para que nós tenhamos filhos de pé. Que essa seja uma verdade fundamental. Mães cheias do Espírito Santo, yes. Amém? Fala, Raquel. Que lindo, hein? Dom Helder Câmara. Essa é uma poesia, né? Das riquezas deste mundo, Jesus quis ter uma, a mãe. Parabéns. Essa é uma poesia lindíssima. E uma realidade, né? E uma realidade. A Ele honra e glória. Amém? Vamos orar. Pai, que o Teu Espírito esteja trabalhando nossa mente, o nosso coração, nossa história, nosso presente, nosso futuro. O Senhor nos abrace com Tua graça maravilhosa, com o Teu amor e com o Teu Espírito. Em especial neste Dia das Mães, abençoe as mães do Brasil. Abençoe as mães que sofrem, choram, que lutam com recursos e quer ver os sonhos realizados nos seus filhos. E milhares de mães, Senhor, milhões de mães que querem ver os seus filhos salvos por Jesus Cristo. Milhares de mães cristãs que não abrem mão de ver os seus filhos na eternidade. Pai, nós queremos pedir que o Senhor abençoe todas estas mães. Que o Teu Espírito complete nelas a obra. Para o louvor da Tua glória é que oramos, no preciosíssimo nome de Jesus. Quem recebe comigo e crê diz, amém. Nós vamos continuar o nosso estudo sobre saúde espiritual. Hoje eu quero convidar você para um passo, e eu resolvi chamar o caos do egocentrismo de problemas, ou somos nutridores ou somos tóxicos. Será que o nosso eu, ele é um eu saudável, nutridor, ou um eu tóxico que intoxica? O grande problema humano é o problema do egocentrismo. Então, eu quero convidar você a caminhar comigo neste texto, ou nessa possibilidade, para a glória do Pai. Olha só, essa palavra tóxicos, eu estava dizendo que há muitas pessoas que elas são nutridoras.
vamos parar um pouco por aqui antes de começar. Uma pessoa que é nutridora, quando você encontra ela, você se sente bem. E há pessoas que elas são tóxicas. Se você conversar com elas, você fica intoxicado. Então, há uma corrente da psicologia, análise transacional, que eles trabalham muito essa ideia de que o que é que faz uma pessoa tóxica, o que é que faz uma pessoa nutridora. Uma pessoa que nutre, ela faz bem às pessoas. Até quando ela fala assim, alô, no telefone, faz bem para você. O tóxico, se ele fala alô, você já leva um choque. Tem pessoas, eu estava falando essa semana numa empresa, eu disse, as pessoas precisam saber até dizer alô no telefone. E o insucesso de uma empresa começa no alô. Por quê? Porque muitas vezes coloca pessoas tóxicas ali, e não pessoas nutridoras. Isso acontece nas famílias, isso acontece em nossas vidas, isso acontece no dia a dia. Muitas vezes nós vamos nos tornando mais pessoas tóxicas do que pessoas que nutrem para gerar vida nos outros. E nós queremos olhar para a palavra e ver como que isso pode, de fato, acontecer. Então, nós queremos, em nome do Senhor, pedir que isso seja uma verdade dentro de nós, saúde espiritual. E eu quero dizer a vocês que a ideia é a seguinte, é dizer que o pecado é a pior tragédia do universo. O egocentrismo tem a ver com essa marca do pecado. E eu coloquei mais uma frase ali para dar esse início. Eu estou dizendo que o pecado é a pior tragédia do universo que entrou no mundo. O pecado tem destruído vidas, porque o pecado é tóxico, o pecado intoxica a mente, as emoções, a vontade, a história. O pecado entrou no mundo, esse foi o nosso problema. E eu quero dizer com isso que o pecado se tornou um grande gigante a ser vencido. E aí eu coloco o seguinte, vocês lembram da história de Caleb? A Bíblia diz que a Caleb uma vez disse o seguinte a Josué, ele disse, dá-me este monte. E ele já tinha dito isto a Moisés, lá tem um monte, eu quero quando chegar lá, aquele monte é meu, dá-me este monte. Só que aquele monte tinha gigantes. Para você ter uma ideia, moravam lá 3 gigantes, os filhos de Anak. E ele precisava derrotar estes gigantes. Então, a história de Caleb é uma história de um homem que chega aos 85 anos derrotando gigantes. Ele prepara a vida toda para derrotar gigantes. E ele está dizendo, dá-me esta montanha. Eu quero usar isso como uma metáfora para você dizer que nós também temos gigantes a vencermos. E nós também temos que dizer, dá-me esta montanha. Quando ele está dizendo, dessa montanha, parece que é tão difícil vencer isto, mas eu estou dizendo, é um território que eu preciso tomar posse. E um dos territórios mais difíceis da gente tomar posse é o nosso próprio eu. É o nosso egoísmo, nosso egocentrismo. E Deus quer nos dar uma vitória contra o nosso egocentrismo. Cuidado com esse problema do egocentrismo. Eu estava falando de 3 gigantes, né? Eu vou mostrar aqui 3 gigantes, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, aí está um gigante. A concupiscência da carne é um gigante. A concupiscência dos olhos, outro gigante. Como é difícil vencer a concupiscência dos olhos. Por isso que nós precisamos do colírio de Deus, porque senão a gente vê com os olhos do mundo, os olhos da carne, os olhos do pecado. É um gigante a ser vencido. E a Bíblia fala da soberba da vida. A soberba é o egocentrismo, é o orgulho, a centralização totalmente em si mesmo. Aí 3 gigantes. Caleb teve que enfrentar 3 gigantes. Nós temos que enfrentar também esses 3 gigantes. E se você não enfrenta esses 3 gigantes, você não consegue dominar a montanha. Não consegue dominar ou ter uma vida realmente que vale a pena. Nós temos que ser curados de nós mesmos.
Eu tenho durante toda a minha vida acreditado o seguinte: se o maior problema nosso é curar a nós mesmos. Eu penso que o maior inimigo a ser vencido não é o que está fora, o maior inimigo para ser vencido é o que está dentro. E uma metáfora que eu utilizo, que foi mais difícil para Davi vencer Saul do que vencer Golias. Porque Golias é um inimigo fora. Saul era um inimigo dentro. Ele teve que brigar com Saul todo dia da vida dele. E tinha que toda hora ficar desviando de lanças que ele jogava. Então, eu uso que a ideia de Saul é aquela parte de nós em nós mesmos. Que nós temos que reinar sobre nós mesmos. E a Bíblia diz que nós temos que reinar por meio de Jesus Cristo. Reinar sobre o nosso eu. Reinar sobre as nossas concupiscências, né? Ser liberto de nós mesmos, da soberba da vida. E a Bíblia diz, o mundo passa com as suas concupiscências, mas quem cumpre a vontade de Deus permanece para sempre. Todos vocês já descobriram que o mundo passa. E a vida passa. E tudo passa. A riqueza deste mundo passa. A Bíblia diz que a vida é um conto ligeiro, e a Bíblia chega ao ponto de dizer que é como uma flor que murcha. Uma flor que murcha. E as pessoas têm toda a glória, a pompa do mundo, e termina em nada. Mas sabe o que permanece? A vontade de Deus. Sabe o que permanece? A palavra de Deus. Sabe o que permanece? A sua vida em Deus. Sabe o que permanece? A sua vida em Cristo. Então nós precisamos descobrir onde colocar este eu que quer ser o centro do mundo, o centro do universo. Então o egocentrismo tem que ser vencido. Eu criei aqui uma ideia, só para vocês verem como que é interessante. Vou dar uma aula de inglês aqui para vocês hoje, né? Dá uma olhadinha ali. Em inglês, pecado se escreve sim. É isso mesmo, professores de inglês aqui? Agora, dá uma olhadinha o que tem bem no centro do pecado. O eu. Porque em inglês, I é eu. Interessante isso. Qual que é o centro do pecado? O eu. O eu é o meu problema. Uma vez eu vi um americano pregando que o eu, esse I bem grande aí é o eu, ele tem que ser dobrado, e quando você dobra o eu, ele vira C de Cristo. Nós precisamos ter Cristo no centro da nossa vida. Então, o nosso problema, usando essa metáfora que eu estou utilizando no inglês, para dizer o problema nosso é quem está no centro da sua vida. O nosso eu nos leva ao pecado. É a marca fundamental, é o núcleo do pecado, esse egocentrismo. Por isso que Paulo disse, o nosso eu tem que estar crucificado com Cristo. Por isso que Paulo diz que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Nosso eu precisa ir para aquela cruz. O melhor lugar para o eu é na cruz. E Paulo vai mais além ainda, ele disse, cada dia morro. E Jesus disse, cada dia negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é apenas a cruz como um lugar, é a cruz como um processo. E o que a Bíblia coloca é que essa questão do nosso eu é uma experiência diária, gente. De vez em quando eu falo que nós precisamos nos converter, você não precisa ficar ofendido, não. Biblicamente, teologicamente, a conversão é diária. Jesus disse, cada dia negue-se a si mesmo. Cada dia tome a sua cruz. Cada dia siga-me. Conversão é cada dia. Não fica com esse negócio, eu me converti. Eu pergunto, se converteu e continua se convertendo ou não? Porque o perigo é se você começa a
se converter para o seu eu e não para Cristo. Tem gente que tem o eu tão adoidado, ou tão centralizado. O pastor Hernandes Dias Lopes diz que tem gente que, se olhar no espelho, ele vai cantar "Grandioso és tu". Por quê? Porque ele começa a adorar demais a si mesmo. E ele tem que ir para a cruz, a cruz gloriosa de Cristo. Olhe que você precisa estar escondido em Cristo. E agora uma ideia que me surgiu. Olha onde tem que estar o eu, em português. Ele está escondido. Nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Se você colocar Deus, o eu também está escondido dentro de Deus. Mas olha, Jesus ficou bem escondidinho ali. Talvez muitos de vocês não notaram que o eu está dentro de Jesus. Porque é ali que ele tem que estar. É ali que ele tem que se esconder. E as pessoas olhar para você, em vez de ver o seu euzão, vê Jesus. Quanto mais você tiver a vida de Jesus em você, o mundo tem que olhar Jesus em você. Gente, o grande problema que eu vejo nas pessoas, muitas vezes as pessoas lutam para que os outros se convertam. E as pessoas não se convertem, sabe por quê? Porque ele olha para o outro lá, ele vê o eu religioso. O mundo não quer religião, o mundo não quer um eu religioso. O eu religioso é muito safadão. Ele precisa ser um eu escondido em Cristo. Porque as pessoas têm que olhar para você e ver Jesus. Porque Jesus disse, quando eu for levantado na terra, todos eu atrairei a mim. Todos eu atrairei a mim. Todos eu atrairei a mim. Ah, mas eles não querem Cristo, não. O que eles não querem é religião. Jesus, eles querem, levanta Cristo na sua vida. Porque ele disse, quando eu for levantado na terra, todos eu atrairei a mim. Isso não é apenas uma experiência lá daquela cruz, é uma experiência no seu lar, na sua vida, no seu dia a dia. Cristo tem que ser visível em você. Por isso você precisa morrer para o eu e viver para Cristo. Porque o grande problema das pessoas é que eles pegam o eu que estava no mundo, na consciência do engano, do pecado, da soberba da vida, aí ele traz o eu para a igreja, aí fica o eu religioso, e ali tem soberba espiritual, soberba religiosa. Ele acha que ele é mais certo que todo mundo. Aliás, ele é o único que é o santo que existe. E até Deus está ao redor dele. Isso é soberba. Esse narcisismo de adoração da própria espiritualidade é um pecado também. Nós temos que morrer para isso. O que você precisa é mostrar Cristo. Não o eu religioso, não o eu pecador, não um eu soberbo. Eu tenho uma convicção, do ponto de vista teológico, que a soberba espiritual é o pior dos pecados. É pior do que a soberba da riqueza do mundo. Porque a pessoa ele usa Deus para ser egoísta. Um negócio terrível. Isso era o problema dos fariseus. Os fariseus eram na base de, eu, graças a Deus, não sou como esse pecador. Quer dizer, até a oração dele era egoísta, egocêntrica e soberba. Eu não sou igual aos outros. Ô Deus, você está vendo aí como que eu sou? E Jesus disse, esse daí Deus nem olha para ele. Aquele outro lá é que Deus ouviu. Tem misericórdia de mim, pecador. É o caminho da cruz. É o caminho da renúncia. É o caminho da entrega. Por isso que Jonas, ele toma uma posição certa quando diz, olha, o problema aqui sou eu. Isso é cruz, quando ele diz, o problema sou eu. Você pode fazer tudo que não resolve, o problema é o meu eu aqui. Aqui tem alguém que tentou manipular Deus.
Ele usou a espiritualidade dele para embromar Deus. Veja o que é o eu. Qual que é a diferença de Saul e Davi? É que Saul ele era centrado nele. Ele era tão centrado nele que ele queria agradar o povo, para o povo ficar com ele. Davi não, Davi queria Deus, queria agradar a Deus. E Saul perdeu Deus e perdeu o povo. Davi, porque escolheu Deus, ficou com Deus e o povo ficou com ele. É isso que nós muitas vezes não aprendemos, que quanto mais você se centra em Deus, mais você tem o que a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Veja, é a centralidade em Deus, esse é o nosso problema, então nós precisamos estar perdidos, ou achados, né? A gente fala perdido, não é uma forma de dizer, mas realmente é o lugar onde você se acha. Porque Paulo escreveu aos Filipenses o seguinte: quero ser achado nele. Se alguém quiser me encontrar, tem que ir a Cristo, porque eu quero ser achado nele. Eu quero ser encontrado nele. Eu quero ser visto nele. Isso que é vida cristã. Vida cristã é ser achado nele. Quanto mais de Cristo, mais de vitória. Então eu aprendi algo nesta caminhada. Sabe o que eu aprendi? Que só crescerei quando crescer para cima, para o Calvário, porque daí morro para viver. Só crescerei quando crescer para cima, para o Calvário. Só que crescer para cima, no Calvário, também é crescer para baixo. Por quê? Porque cada dia mais você morre. Quer dizer, você está descendo no seu orgulho, enquanto você sobe para o Calvário, você desce para o seu orgulho. Olha que coisa, parece um paradoxo, né? Enquanto eu subo para a cruz, mais eu desço no meu egoísmo e no meu egocentrismo. Eu estava na Coreia e foi muito interessante, porque o orgulho é uma coisa tremenda. E, de repente, havia nós éramos mais de 250 brasileiros. Você imagina, todos os grandes líderes do Brasil estavam lá. Foram 15 dias de congresso. O congresso AD 2000. Né? Eu creio que isso foi em 1995. Foram dias maravilhosos para mim. E todos os latino-americanos ficaram no lugar. Quando eu digo todos os latino-americanos, menos os argentinos, que não aceitaram ficar junto com os latino-americanos. Tiveram que sair. Foi engraçado isso. Isso é por causa da humildade. O argentino disse para mim lá, ele disse: nós somos tão orgulhosos, que se a gente pular de cima de uma montanha para suicidar, a gente morre no caminho de fome. Não precisa nem chegar embaixo, de tanto orgulho que nós temos. Ele estava tirando sarro neles mesmos. É o egocentrismo de novo. Mas nós, os brasileiros, também tínhamos muito disso, não adianta ficar falando dos outros, porque eu vou dizer por que houve isso. Havia pregadores, os melhores do mundo, falando. Mas teve um dia que era para ficar só nós brasileiros. E aí trouxeram um missionário lá da Amazônia, muito simples para falar. Aí todo mundo olhou para o outro e disse: puxa, a gente vem lá do Brasil, vira um mundo para ouvir um missionário brasileiro falar, um missionário que trabalha no Brasil falar. E aquele homem começou a falar, gente, ele leu o Salmo 87, ele disse que as pessoas que andam em Deus são aqueles que têm o caminho aplainado, e de bênçãos o cobre a primeira chuva, e onde ele passa, ele vai fazendo dele um manancial.
Eu vou dizer uma coisa para você, foi a melhor palestra dos 15 dias que nós tivemos lá, a melhor foi desse missionário. Eu vi Deus fazer algo revolucionário na vida das pessoas, eu disse, Deus deu um golpe nos brasileiros aqui, o nosso orgulho foi abaixo, E aquele homem olhou assim, se o Espírito Santo começar a se derramar aqui hoje, quem de vocês aqui vai ser cheio mais rápido? Aí todo mundo já pensou com orgulho, né? Porque ali estava a nata, gente. Tudo, se imagina, a nata da igreja brasileira. Dos líderes. Aí ele parou um pouco e respondeu, sabe quem vai ser cheio mais rápido? Os que forem pequenos. Quanto menor você for, mais rápido você é cheio. E quanto menor você for, mais rápido você vai derramar vida para os outros. Sabe quem que não consegue ser cheio? Os grandes. Nós precisamos aprender a crescer em humildade, crescer em quebrantamento. Nossa, ele virou assim, porque todo mundo queria ser grande. E ele mostrou que Jesus queria ser pequeno. Quem sabe quem é, pode ser menos. Quem não sabe quem é, precisa mostrar que é mais. Dá para entender isso? Quem sabe quem é, pode ser menos. Quem não sabe quem é, precisa mostrar para todo mundo que é mais. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Começou a chuviscar, já derrama. Agora tem gente, não, para mim tem que ser poderoso. Se não vier para valer mesmo, não vale. Aí, e o cara acha que é humilde. Né? Tem que chover tempestade para ele derramar. Olha que orgulho. Olha o que a Bíblia diz. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Começou a chover, já derrama. Porque é pequeno e já está cheio. A Bíblia, ela dá faz cleque. Acordou, seu egoísta, seu egocêntrico, seu ególatra, né, que adora a si mesmo. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Então eu tenho aprendido algo, gente, que só crescerei quando crescer no Calvário. E aí, eu quero dizer que estou fora dos eixos quando eu vivo egoisticamente. Vivo perfeitamente nos eixos quando tenho Cristo como o centro de tudo quanto sou e tenho. Não eu, mas Cristo. Qual é o centro da minha vida? Qual é o centro da sua vida? Quem está no trono do seu coração? Cristo no trono e eu aos pés de Cristo. Então, esse é o caminho. Por isso você deve fazer esta oração aqui, que nós aprendemos com o pastor Raul Justiniano. Mais de Cristo em mim, menos de mim em mim. Né? Você pode também colocar de uma forma mais brasileira, né? Mais de Cristo em mim, menos de eu em mim. Eu deixei dessa forma para ficar do jeito que eu estou citando o Raul Justiniano, vencendo o egoísmo. Você poderia fazer essa oração diariamente. Senhor, que hoje as pessoas vejam mais de Cristo em mim e mais de mim em mim. Você que tem um lar e quer ver Deus fazendo algo glorioso na vida dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa, dos seus parentes, dos seus vizinhos, diga, Senhor, que eles vejam mais de Cristo em mim e menos de mim em mim. Há uma canção antiga que a gente precisava voltar a cantar na igreja, que a beleza de Cristo se veja em mim. Que a beleza de Cristo se veja em mim. É uma canção que está nos Salmos e Hinos, é um corinho, na verdade. Mas a igreja cantava, que a beleza de Cristo se veja em mim, mas do seu incrível poder.
que a beleza, até que Cristo seja visto em mim. Então eu quero dizer para vocês que nós devemos cantar isto, mais de Cristo em mim. Que Cristo seja mais visível em mim hoje. Acorde pela manhã e diga, Senhor, que durante o dia de hoje as pessoas vejam mais de Cristo em mim. Hoje eu vou para a igreja, que as pessoas vejam mais de Cristo em mim. Menos de mim em mim. Quantos de vocês gostariam de ver os nossos púlpitos em que os pastores estão dizendo mais de Cristo em mim? Eu quero ver Cristo nos pastores, nos pregadores, nos líderes da igreja. Mais de Cristo em mim, em casa, na vida, na igreja, na existência. Menos de mim em mim. É isso que é vencer o egocentrismo. Mais de Cristo em mim. Mais de Cristo em mim. Mais de Cristo em mim. E menos de mim em mim. Amém? Quem diz amém para isso? Isso é algo para mudar a sua vida. Isso é uma oração que muda a sua vida. É uma oração diária para mudar a minha vida. É a nossa vida sendo mudada a cada momento, cada instante. Mais de Cristo em mim, vencendo esta luta. O glorioso poder do Calvário. Olha o que a Bíblia diz. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos isto. Que se um morreu por todos, logo todos morreram. Isso significa que quando Cristo morreu, nós morremos. Nosso egoísmo teve um encontro naquela cruz. E Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si. Olha só, não tem o egoísmo aí. Viver não é viver para si. Viver não é viver para o eu, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vida cristã é viver para Cristo. É viver para Deus. Então, Paulo mostra para cada um de nós que o nosso egocentrismo, ele precisa ter um fim na cruz. Vou citar aqui um texto de Dr. Stanley Jones, olha que coisa interessante. Ele diz o seguinte, o final de tudo é um zero. Sim, este é o inevitável fim da vida egocentralizada, o nada. Se você viver, em vez de viver em Cristo, você quiser viver o egocentrismo, chega a lugar nenhum. Não importa o que possa conter o invólucro exterior da vida, no caminho da prosperidade ou da fama, o fato é que a alma está morta, morreu por achar-se fora do seu centro. Não tem jeito, gente. Nossa presente civilização ensina que o interesse próprio é o motivo primário e impulsionador. O ser humano sem Cristo, ele é alguém fora do eixo. Não importa se ele tem dinheiro, se ele tem fama, se ele é o mais importante. Olha, ele é um grande nada. Quando ele chega na eternidade, é um vazio só. A vida só tem sentido em Cristo. Se a sua vida não for trabalhada por Cristo e em Cristo, o resultado de tudo é um grande zero. A vida só tem sentido nele, por ele e para a glória dele. Por isso que eu vou dizer que há dois impulsos dominantes na natureza humana, o que se volta para o ego e o que se volta para o outrem. O egoísta e o altruísta. Portanto, o indivíduo egoísta está em guerra consigo mesmo, trazendo dentro de si uma guerra civil. Eu nunca vi um egoísta feliz, nunca. E a vida lhe aborrece. Ele é a expressão de si mesmo. E o ego, a que dá asas, só expressa azedume. Toda pessoa egocêntrica, egoísta, é azeda. E ele vai ficando mais velho e vai piorando. Vai ficando com uma cara de vinagre. Né? Ele não é um vinho melhorado. Ele é um vinagre piorado. Porque a Bíblia diz que quando você está em Cristo, e Cristo faz um milagre da sua vida, você é um vinho cada vez melhor. Né? Mas o que eu tenho observado é o oposto. As pessoas que vivem no egoísmo e no egocentrismo, ele é um azedume total. Uma vez, Albert Schweitzer, o grande médico que viveu na África, que foi o maior intérprete de John Sebastian Bach, ele foi convidado a ser o paraninfo de uma turma na Inglaterra, de medicina, e ele terminou dizendo assim, eu vou dizer uma coisa a vocês, dos que estão aqui, os únicos que serão felizes serão aqueles que dedicarem a sua vida em servir o próximo. Os outros não tenham nenhuma boa expectativa. No final ele acabou dizendo, meus pêsames a vocês. Ou vocês fazem algo
para o bem dos outros, vocês nunca serão felizes. Isso é muito forte, porque as pessoas não estavam acostumadas a ouvir isto no mundo do sucesso. Então eu vou dizer o seguinte: o egoísta é alguém com quem não se pode viver. Todo egoísta diz assim: eu não me aguento mais. O pior é que ele quer que os outros aguentem ele. Mas o egoísta, ele é um azedo para ele mesmo. Já viu alguém falar assim: eu não me suporto? Eu não estou me suportando? O egoísta vive isso sempre. Você vai indo muito mal, amigo, sim, porque você tem alergia para consigo mesmo, escreveu Stanley Jones. Tem gente que tem alergia dele mesmo. Ele já é autoimune, né? Porque a pessoa sabe que, gente, eu e você só damos certos em Cristo, só damos certo em Deus, bota isso na cabeça. Fora de Deus, você é alérgico a si mesmo. Porque você não foi criado para ser o centro, você foi criado para Deus. Sabemos que todas as células, ao iniciarem, aliás, deixa eu voltar aqui. Toda a vida que gira em torno do egoísmo acabará vazia e oca. Viver na prateleira, a vida igualmente deixará você na prateleira. Quer dizer, uma pessoa, ela fica vivendo fora disso. E olha só o que eu queria falar e agora vou falar. Sabemos que todas as células, ao iniciarem sua existência, têm a capacidade de se tornarem o todo. Renunciaram ser o todo para poderem servir ao todo. E quando uma célula, ela é egoísta, ela é egocêntrica, ela centraliza em si mesma, sabe o que ela vira? Câncer. O que é o câncer? São células egoístas. As outras células trabalham para as outras. O câncer trabalha para si. Então, dentro do corpo humano, você tem um lugar do egoísmo. O egoísmo é o câncer. São células que você aí alimenta e a célula, ela pega para ela não trabalha para o próximo. Né? Isso é complicadíssimo, né? Pessoa que história fala, doutora. Interessante, está aí a nossa palavra da psicóloga, que é a maior. Podiam até dizer, né, que é o maior alimentador, então, do câncer é a falta de perdão. Está bem ligado ao que eu estou falando aqui, que é essa falta de, quanto mais a gente ama e a gente libera, mais a gente está resistindo à doença, qualquer doença. O não perdor é. E daí ele vira esse alimentador de si mesmo. Então, o problema é que o egoísmo, quem alimenta é você mesmo. Ele não tem vida própria. Né? Olha o que eu escrevi ali, citando Stanley Jones. E nada mais, o que é o câncer? É nada mais do que um grupo de células que não se renderam ao todo, que tentam ser o todo e fazem o restante do organismo servir a elas. Células egoístas. Então, nós precisamos pedir, Senhor, que todas as minhas células sejam convertidas a Cristo. Que todas as minhas células trabalhem para o todo. Eu abençoo todas as minhas células em nome de Jesus. Eu quero uma conversão total das minhas células, que elas vivam para servir e não para serem servidas. E na sociedade é a mesma coisa. Nós temos estruturas sociais, nós temos políticos que são um verdadeiro câncer social. Eles só pensam neles. Eles não pensam na sociedade, não pensam no próximo. Eles ganham poder para esmagar o outro e não para servir o outro. Jesus deixou muito claro, eu vim para servir. A vida cristã é uma vida de doação, é uma vida de alegria, uma vida de festividade. Por isso, nós temos que ser libertos. O psiquiatra Dr. William Sadler disse, ao psiquiatra Dr. William Sadler disse, certa feita, uma paciente, o doutor sabe, não é?
eu sou uma pessoa muito sensível. O doutor respondeu, sim, eu sei perfeitamente que a senhora é muito egoísta. Olha que assertividade, né? Deixou claro, ela reagiu na hora, assim, disse, não, o que você está falando é egoísmo, E esse psiquiatra disse, o egocentrismo é a maior causa das enfermidades. A maior causa das enfermidades. Então, sendo assim, Cristo é a maior causa da saúde. Viver em Cristo é a maior causa da nossa saúde. Então, nós temos que dizer o seguinte, o problema nosso é sermos pessoas tóxicas. Olha o que escreveu Martinho Lutero. Lutero disse, nenhuma árvore produz frutos para seu consumo próprio. Já para pensar nisso? Nenhuma árvore produz fruto para consumo próprio. Olha que inteligente isso. Parece altamente poético, e é poético, mas de uma significação incrível. Tudo quanto há na vontade de Deus se dá em favor dos outros. O que Deus quer fazer na sua vida é a favor dos outros. Né? Somente Satã, já ouviram falar desse sujeitinho chamado Satã? Somente Satã e as pessoas sob a influência do maligno é que buscam o proveito próprio. Martinho Lutero. 500 anos tem essa frase e eu aprendi, e você vai dizer, e eu estou aprendendo hoje. Né? Porque me esconderam essa frase de Lutero para detonar de vez o egoísmo, o egocentrismo dentro da minha vida. Né? Nós precisamos ser libertos de nós mesmos, ser libertos do que temos sido, para que Deus esteja trabalhando em nós. Isso aí, gente, é a fonte da toxicidade. Todos vocês vieram carregados de possibilidades. Eu sempre digo isso, e eu creio que isso é altamente terapêutico para mim e para você. É o seguinte, você veio a este mundo carregado de sementes. Essas sementes não existem para você, elas existem para você semear no mundo e afetar e influenciar as próximas gerações. A pior coisa que pode acontecer com você, eu digo sempre, é você chegar ao céu e dizer que por que você trouxe de volta as sementes? Eram para plantar na terra. Isso era propósito para você, era a missão de você agir na história. E você trouxe de volta. Por isso que eu quero dizer a você, nós fomos criados para ser uma sementeira, para abençoar as pessoas. E a Bíblia diz que essas coisas que fazemos para o próximo é a justiça dos santos. E a Bíblia diz que isto é o linho finíssimo que a noiva vai estar ataviada. Lá no Apocalipse diz, no capítulo 19, que a noiva ela tem uma roupa de linho finíssimo, e esse linho finíssimo são as obras justas, ou as obras dos justos, das pessoas que viveram na terra. Quer dizer, o que nós fizemos para os outros, que nós fizemos para a glória de Deus, que nós fizemos para servir a humanidade, para servir aos necessitados, nós estamos embelezando a noiva. Veja que coisa maravilhosa tudo isso. Isso nós precisamos fazer e aprender. Nós temos que ser libertos do egoísmo. O egoísmo faz um mal muito pior, porque ele afeta a sua eternidade, ele afeta a sua vida, a sua saúde, o seu psiquismo, afeta o seu testemunho e afeta a sua eternidade. Existem 3 degraus da vida. Os 3 degraus, os estágios da vida, através dos quais chegamos à maturidade, são o da dependência, né, a infância, o da independência, a adolescência, e o da interdependência, a maturidade. Nós temos que saber que a vida cristã é interdependente, as células são interdependentes, os membros do corpo são interdependentes, ninguém pode ser sozinho um corpo, sendo um membro. Nós temos que aprender que a interdependência é maturidade, e para isso a gente tem que vencer o egoísmo. Aí você me faz uma pergunta que é muito objetiva. Passos para vencer o egoísmo. E eu quero citar Abraão. Apareceu o Senhor Abraão, ele disse, darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera, passando ali para o monte ao oriente de Betel.
armou a sua tenda ficando Betel, ao ocidente, e aí ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Deixa-me dizer algo muito interessante. Aí era a cidade que estava para trás, e Betel, a cidade que estava para frente. Aí significa monte de ruínas, significa monte de pedras. As pedras estão ali, né? Ruínas, pedras. E Betel significa a casa de Deus, né? Interessante que você tem que sair do monte das ruínas, do egoísmo, em que você é só um monte de pedras, de problemas, e para a edificação da casa de Deus, em que você vai ser edificado para a comunhão e estar conectado, ser uma pedra conectada com outras pedras, porque Deus está edificando você para você ser bênção. Ou você sai do monte de pedras, ou vai ficar um monte de pedras, e não é trabalhado por Deus, pelo Espírito de Deus, para saber que você tem que ajudar e ser ajudado, tem que fazer parte de um projeto maior. Só que uma pedra egoísta, ela não quer. Ela prefere ficar no monte de ruínas de aí. Mas se você quer viver uma vida de altar, uma vida para Deus, o caminho é Betel. Qual o caminho de Betel? É o caminho de você estar querendo saber o que eu posso fazer para ser mais útil aos outros. Eu tenho que ser mudado, me liberta de todo egoísmo, me liberta do que eu sou, né? Então, eu vou dar alguns passos rapidinho aqui para você. Primeiro, não haja como quem não tem nenhum amor por sua própria pessoa. A primeira coisa que nós precisamos para vencer o egoísmo é saber que não significa não nos amar, mas significa nos amar. A Bíblia diz, amarás o próximo como a ti mesmo. Não haja como quem não tem nenhum amor por sua própria pessoa. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor próprio saudável é coisa legítima e correta. Se você tentar viver como quem não tem nenhum amor próprio, daí o amor próprio se travestirá com outros disfarces e voltará à carga. Ame-se, pois, a si mesmo, mas de forma sadia. Ame-se de forma sadia. Sabe que nós precisamos saber o seguinte, Deus me ama, amém? Deus te ama. Ore assim, Senhor, que eu aprenda a me amar com o amor que o Senhor me ama. Eu não consigo me amar como o Senhor me ama, mas ensina-me, Senhor, a me amar como o Senhor me ama. As pessoas precisam aprender isso. Deus nos ama e nós precisamos nos amar como Deus nos amamos, como eu me amo. Porque o problema do egoísmo, que ele diz que é hipersensível, eu quero falar depois um dia ainda sobre a hipersensibilidade, mas o grande problema do egoísmo é que a pessoa, ele vai se fechando dentro dele mesmo, e com o tempo ele começa a ficar azedo com ele mesmo, e ele não gosta de si mesmo. E muitos estão bravos consigo mesmo, porque ele queria ser igual aos outros. Você não pode ser igual aos outros, você não foi criado para ser os outros, Deus criou você para ser você. Eu sempre digo isso, se você for igual aos outros, Deus vai ficar com saudades de você, porque Ele criou você para amar você, Ele ama você como você tem que ser em Cristo. Então, diga assim, Senhor, me ensina a me amar com o teu amor. Isso não é egoísmo. É só daí que você é livre do egoísmo, né? Segundo, para você se amar sadiamente, você deverá perder a si mesmo. Para ser verdadeiramente egoísta, você precisa ser altruísta, né? Sim, porque o ego só realiza quando age de forma altruísta. Interessante, isso é um paradoxo. Eu só consigo valorizar o meu eu, né? Não o egoísmo no sentido doentio, né? Eu só posso, Stanley Jones diz assim, eu só consigo valorizar o meu eu se eu descobrir como entregar. Gente verdadeiramente feliz é aquela que deliberadamente toma para si os problemas e o sofrimento dos outros. O coração dessa gente canta dia e noite, né? Então, é maravilhoso, né? Eu não tenho tempo de contar agora, depois eu vou contar outra hora, o exemplo do próprio escritor do Titanic, né? Que era uma pessoa altamente egoísta. Depois eu vou colocar isso de forma melhor para vocês. Mas eu estava dizendo que nós precisamos ser libertos de nós mesmos, das nossas dores, das nossas amarguras, das nossas angústias, do nosso ser. Muitas vezes é o orgulho total, né?
que nós, muitas vezes, estamos fazendo e vivendo. Nós precisamos descobrir como podemos ser mais úteis para o bem da humanidade. Terceiro, o único meio de vivermos bem conosco mesmo é amando as outras pessoas. Preste atenção. O único meio de vivermos bem conosco mesmo é amando aos outros. Quando amamos os outros, achamos dentro de nós uma pessoa com quem podemos viver. Vamos pedir que Deus nos dê mais amor. Eu diria que um caminho de cura para mim e você é o seguinte, é eu dizer assim, Senhor, ame através de mim. Ame as pessoas através de mim. Primeiro, que eu possa me amar com o amor que Deus me ama. E segundo, que o Senhor possa, através de nós, pelo seu Espírito, amar as pessoas. Para que as pessoas vejam o amor de Deus em nós. O amor de Cristo em nós. Uma vez lendo um livro de Watchman sobre testemunho, ele disse que uma vez chegou para um sujeito e falou assim, o senhor sabia que Deus te ama? Ele disse, eu trabalho com o João. Ele disse, o senhor não entendeu bem? Eu perguntei, o senhor sabe que Deus te ama? Ele disse, então, eu te respondi que eu trabalho com o João. Quem que é o João? Ele trabalha lá comigo na empresa. E o que tem a ver o João com isso? Ele disse, é impossível trabalhar com o João e não saber que Deus te ama. Eu trabalho com o João. É isso que você tem que viver de tal modo, de tal forma, de tal marca de Deus, que a sua vida, as pessoas conhecendo você sabem, Deus me ama. Você é um reflexo disso, é um modo de viver, um jeito de viver. É mais ou menos aquela história daquele grupo de universitários que estavam discutindo numa universidade nos Estados Unidos qual é a melhor tradução da Bíblia. Cada um brigava e defendia uma tradução. Aí um deles, mais assim, tímido, ele disse, olha, eu vou dizer outra coisa que não tem nada a ver com o que vocês estão falando aí. Para mim, a maior tradução da Bíblia é a tradução da Bíblia da minha mãe. Ele disse, e é bom até falar isso, que é o dia das mães hoje. Eu disse, como? A sua mãe traduziu a Bíblia? Sim, ela traduziu a Bíblia. Durante a vida toda dela, ela só traduziu a Bíblia. Eu leio a Bíblia na vida dela. É a melhor tradução da Bíblia que eu tenho. E Billy Graham disse algo muito interessante. Existem 5 evangelhos, todo mundo diz, não, 4, nem 5. Ele disse Mateus, Marcos, Lucas, João e você. A maioria das pessoas nunca lerá Marcos, nem João, nem Mateus, nem Lucas, mas eles estão lendo você. Todos os dias. Este é o maior evangelho. Isso é de Billy Graham. Nós temos que viver de tal maneira que as pessoas saibam Deus ama. Não é falar sobre o amor de Deus, mas expressar na vida o amor de Deus. Quando amamos os outros, achamos dentro de nós uma pessoa com quem podemos viver. Quanto mais você está cheio de amor, mais você começa a gostar de você mesmo. Vou dizer, quanto mais nós vivemos uma vida para os outros, mais você começa a olhar para o espelho e dizer, puxa, eu gosto de você. Isso é o jeito que nós fomos feitos assim. Entregue-se deliberadamente àquilo que é o mais elevado, o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas estas coisas. Inclui também o seu eu. Quando você se entrega deliberadamente ao reino, o seu eu entra no lugar certo, pois fica subordinado, daí você pode amá-lo. Tudo. Coloca Deus como foco central, o reino de Deus como foco central, e aí o reino de Deus começa a reinar a sua própria vida. Entregue, levante essa bandeira para Cristo trazer todo o seu reinado na sua vida. Em quinto lugar, identificado com o reino de Deus. Você percebe a importância das causas
a importância da causa com que está identificado. Sim, você agora está identificado com a causa das causas. Qual é a causa das causas? O reino de Deus. E é interessante que a palavra reino, eu gosto também mais do inglês, né? Kingdom, significa domínio do rei. O que é o reino? É o rei dominando você, não o eu dominando você. É o kingdom, é o domínio do rei. É o rei dominando. O meu problema é quando eu domina, e a minha solução é quando Cristo domina. Quando o Rei dos Reis domina a minha vida. Sim, você agora está identificado com a causa. Assim você se torna realmente importante por causa da importância dessa causa. Quando você se identifica com o reino, ao você falar, fala o reino. E quando você age, age o reino. O reino de Deus é a marca prioritária da sua vida. E sexto, último, deliberadamente assuma obrigações e interesses que o levem a esquecer de si mesmo. É o seguinte, ó Cristo, ore assim, ó Cristo, tão tremendo és em ti mesmo e no teu impacto sobre os outros, visto estares identificado com o reino. Ajuda-me hoje a tornar-me grande, somente pela grandeza do reino e a ter significação neste mundo, somente pelo divino significado do reino. Em teu nome, Senhor, amém. Muda a minha vida. Então eu vou dizer a você, finalmente, a questão não é quanto você tem trabalhado para Deus, mas sim o quanto Deus tem trabalhado em você. Essa é a questão básica. Porque muitas vezes a gente diz, puxa, eu tenho trabalhado bastante para Deus. E aí eu pergunto, e Deus tem trabalhado em você quanto? Quanto Deus tem libertado você do egocentrismo, do egoísmo, e dado a você um cântico novo, uma vida nova, né? A questão não é quanto você tem trabalhado para Deus, mas sim o quanto Deus tem trabalhado em você. O Senhor continua trabalhando em mim, trabalhando em nós. Por isso que nós temos que viver esta realidade, e eu vou terminar com este versículo, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. O meu egoísmo, o meu egocentrismo foi para aquela cruz. Manifesta, Senhor, em mim a força do Calvário, a força da cruz que me liberta de mim mesmo cada dia. E Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Viver em Cristo é viver no novum do reino de Deus. Viver em Cristo é viver este novo crescente, glorioso e majestoso. Amém? Feche os olhos, Pai, que o Teu Espírito complete o estudo desta manhã em cada mente, em cada vida, para que nós tenhamos saúde espiritual. Precisamos de ter o nosso eu no lugar certo. O eu escondido em Cristo, transformado por Cristo e centrado em Cristo. Que a nossa vida seja um reflexo glorioso de Jesus Cristo, em todo o tempo, em todo modo de viver. Para a Tua glória, nós queremos pedir que vivamos essa realidade de o que o Senhor chama de nova criatura. E as coisas velhas já passaram. Dá-nos este monte, que nós possamos vencer toda soberba da carne, toda concupiscência, toda soberba da vida, concupiscência da carne, e, Senhor, esta concupiscência dos olhos, liberta-nos plenamente de mente, dá-nos a Tua riqueza, dá-nos o Teu colírio, dá-nos o Teu governo. Em nome de Jesus, para a Tua glória, oramos, porque o Senhor tem muito mais, porque já estamos reconciliados em Cristo, e por isso seremos salvos dia a dia pela vida de Cristo, e como diz a palavra, reinaremos em vida por meio de Jesus Cristo. Quem crê e recebe diz, amém. Em nome de Jesus,
Quem diz amém? Deus abençoe a todos.